Bora lá, galerinha, o iceberg das estéticas nostálgicas do canal do Semideus, gente, mais um vídeo de Semideus trazendo aqui pra vocês. Era óbvio que eu não ia deixar passar esse daqui, né, assim, pô, um vídeo do Semideus aí, cara, com todo respeito, dedicou pra mim esse daqui, né, cara, porque, olha, é o vídeo perfeito pra mim, né, cara, do Semideus, iceberg de um tema que eu adoro, que é essas estéticas aí da internet, são vídeos que eu geralmente falo muito, então se preparem que esse vídeo vai ficar bastante longo, mas como eu falei pra vocês, cara, é um vídeo aí que é perfeito aqui pro canal, assim, maravilhoso, cara. Deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe nada, deixa um like, se inscreva, se possível, considere se membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do nosso server do Discord tem na descrição, se puder entre lá pra gente estar sempre trocando uma ideia. E o link do canal 2, né, cara, que nosso último iceberg foi muito bem, da Alemanha. Já tô com um novo vídeo produzindo que vai ser esse fim de semana, que não é um iceberg, então acho que não vai ir tão bem como o da Alemanha, mas que eu tô bastante animado. Acho que ele ficou bem legal, tá bom? Enfim, vambora pra esse vídeo aí, acho que vai ser bem interessante, tô bastante animado. Bora! É. Ok. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de iceberg no canal. Obrigado. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no iceberg das estéticas nostálgicas. Sempre tive vontade de criar um iceberg que abordasse estéticas, que é um dos meus temas favoritos. Então resolvi fazer... Porque eu acho que os outros que eu trouxe um dele que era da música, né, se não me engano, e um que era de... Eu já trouxe um iceberg de estéticas aqui pro canal uma vez, né? Mas que não era do Semideus, esse né? que está aparecendo na tela. Semideus tem um sobre, tipo, estilos, assim, de se vestir, esqueci, subgêneros, não Postei sei, lá no uma coisa Reddit. assim, né? Ele Se não me engano. lista várias estéticas que foram ou ainda são usadas na moda, no marketing, nas identidades visuais e na música, e que Legal, hoje mano. podem ser vistas como nostálgicas. Para este vídeo, decidi ampliar um pouco o tema Pareceu que ia ser um patrocínio da Intel que Core é ali, né? apresentado no iceberg para além das estéticas de consumo, incluindo estéticas nostálgicas de maneira geral, que também podem abranger algumas subculturas. Além disso, vamos olhar não apenas para as estéticas dos anos 2000 e 2010, mas também para algumas mais antigas. Esse é um tema que eu já explorei algumas vezes aqui no canal, então não vou me aprofundar muito em cada estética para garantir que podemos cobrir várias delas nesse vídeo. Com isso em mente, acredito que seria interessante falarmos sobre o iceberg das estéticas nostálgicas. Vambora, maneiro, cara. Como falei pra vocês, um tema fantástico aí. Se preparem que vai ter falação nesse vídeo aqui, hein, cara. Já tô avisando de antemão, cara. Quero comentar esse assunto aqui, hein. Camada 1. Frutiger Aero. Já Tem tirando como, né? O mais a clássico, estética né? mais comentada de todas, o Frutiger Aero é uma estética que se destacou por volta de 2004 e começou a perder força a partir de 2012. Muitas vezes... porque assim, 2004 eu era muito criança, mas eu tenho memórias nítidas dessa estética aqui. Porque é óbvio que mesmo que tenha acabado, perdido força em 2012, ela ainda durou até os meados de 2014. Você ainda vinha coisas no estilo Frutiger Aéreo, né? Mas é uma estética da minha infância, né? A estética que eu via as coisas quando eu era criança. Vezes é vista como o oposto do minimalismo e do design flash, apresentando visuais ricos em detalhes e adotando o esquemorfismo, um princípio do design que tenta emular objetos reais. No Frutiger Aero é comum ver a natureza se misturando com a tecnologia, com elementos como árvores e o oceano. É que nem ele falou, né? Tipo assim, no Frutiger Aero você queria ter um aplicativo de uma câmera, você literalmente fazia um ícone de uma câmera miniaturizada. Claro que essas coisas hoje em dia foram... até hoje ainda é uma câmera, mas muito porque bebeu daquela fonte lá no início, entendeu? Hoje em dia, se fosse fazer, talvez fizesse outra coisa. Entende? É basicamente isso a ideia. Além de temas relacionados à ecologia e ao futurismo. As cores predominantes são o verde e o azul.
E muitas das vezes a estética é atrelada a uma visão otimista sobre o futuro e a tecnologia. Essa estética pode ser notada em sistemas operacionais como o Windows Vista, nas primeiras versões dos sistemas Xbox, operacionais do Xbox Total, 360. mano. Nossa, isso daqui me dá uma nostalgia do caramba, que eu já falei pra vocês essa história com um primo meu uma vez. Na época do PS2, assim, que todo mundo tinha PS2, né, cara? E um primo meu, que é um primo bem mais velho, ele foi pro Paraguai e comprou um Xbox 360, amigos. Cara, o auge da tecnologia, qual o limite das máquinas, né, cara? Cara, quando a gente jogou no Kinect pela primeira vez com aquilo lá, mano, era outro mundo, cara. Era apresentação em outro mundo, cara. 60 Nossa, e foi do Wii, bem... além de versões antigas do Android, aparecendo também em design de interiores e no design de embalagens de produto. O Frutigreaero tem várias, digamos, sub-estéticas, que vamos explorar algumas delas mais adiante no Iceberg, mas podemos citar algumas, como o Dark Aero, que utiliza uma paleta de cores. E outra coisa do Frutigreaero, né, cara, que ele tem muito esse lance de reflexo, de textura, né, que é uma coisa que no design flat atual você não tem, né, tudo chapadão, tudo minimalista, né, é bem interessante essa diferença também. Escuras e frias, com um toque mais minimalista, e o Four Colors, que se baseia no uso de 4 cores diferentes para dar variedade a produtos, trazendo uma sensação de Olha isso, cara, olha essa estética que linda, personalização. né, cara? As Isso é cores muito maneiro. variavam de produto para produto, porém elas geralmente eram verde-limão, azul celeste, rosa choque e laranja neon. O principal exemplo do Four Colors é uma ação comercial da Apple feita entre 2004 a 2008 para promover o iPod. Parece um programa de Just Dance, né? Mas muito maneiro, né, cara? Assim, e o Frutigreaero, que ele faz esse lance de otimismo, ele passa de verdade, assim, uma sensação. Claro que muito por causa da nostalgia, né? Da gente que cresceu com isso, né? A maioria da galera que tá nesse vídeo tem uma idade parecida comigo. Cresceu com essa estética aí. Ou não cresceu, né? Porque quando, quando eu já era adolescente, já não era essa estética que tava no auge, né? Mas que teve uma infância, pelo menos, tocada por isso. Tem a sensação que é uma vibe muito positiva que ela passa. Você realmente se sente tranquila, uma vibe realmente animadora, né, cara? Diferente das vibes hoje em dia, que nem a gente usa tudo no bagulho dark, é sempre, sabe, tudo muito no preto, né? É interessante, mano. Memphis Design. O Memphis Design é um estilo criado por um grupo de design e arquitetura italiano, conhecido como o Grupo Memphis, que se tornou muito popular nos anos 80. Ele se caracteriza pelo uso de formas geométricas não convencionais, negócio do Romero Brito, e cores pastéis, sempre resultando em peças vibrantes. Era comum ver móveis e outros objetos do dia a dia com formas zigue-zague ou composições estranhas, que flertavam com o futurismo. Uma estética, digamos, derivada. Achei meio estranho, cara. Parece um pouco uma creche, né? Com todo respeito aí, cara. É o Corporate jardim de infância, que surgiu já no final dos anos 2010, misturando o Memphis Design com o Flat Design. O Corporate Memphis é conhecido por ilustrações que representam pessoas com anatomias exageradas, criadas a partir de formas simples e cores chapadas. Este estilo, também chamado... Eu já vi bastante esse estilo mesmo. Não sei porquê, me passa uma vibe muito propaganda, sei lá, da prefeitura, do governo, sabe? Parece que usa essas coisas. Ou coisas de empresa, né? Sei lá. De alegria, apareceu inicialmente em uma identidade coisa visual de empresa, para o Facebook mesmo, né? E é atualmente um dos estilos mais criticados na internet, devido ao seu uso excessivo por empresas. Por todo lugar que você olha, especialmente na internet, você... Mas eu sinto que eu já vi, tipo, sei lá, em posto de saúde, esse tipo de estética, sabe? Em lugares assim. Mas de fato a empresa passa muito vibe de empresa mesmo. Contra uma peça publicitária. E é curioso, né, cara? Porque ainda que é pessoas com corpo grande e cabeça pequena, né, cara? É a crítica do Abaporu, né, mano? Olha aí, cara. Que se utiliza desse estilo. Né, esse ódio todo levou à criação de um subreddit chamado Foque Alegria Arte, onde os usuários compartilham suas frustrações. Caramba, e é realmente enorme, 43 mil visitantes semanais. Year 2K. Year 2K é um termo que abrange a estética que estava em alta no final dos anos 90 e início dos anos 2000, marcando essa transição de milênio, perdendo força com a ascensão do Frutigreaero em 2004. Essa estética carregava um otimismo... mas você já tinha ali uma vibe parecida, mas muito prateada, né? Muito branca, em relação ao futuro, e Sei pode lá, ser dividida em diferentes vertentes, como o Year 2K Futurism, que é uma estética muito futurista mesmo, que né?
incorpora CGI antigo, objetos cromados e metálicos, além de cores cítricas vibrantes, podendo ser considerada uma representação visual de como as pessoas nessa época, entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000, especulavam como seria o futuro. O MacBling, por Interessante, assim, tem muita gente que segue esse estilo aí de roupas até hoje em dia, né, o Y2K, mano. Não é muito a minha estética, mas eu acho maneiro até, mano. outro lado, foca mais na moda e no mundo feminino, influenciado pela moda de rua e pelo hip hop. Assim, cara, falar pra vocês, tem coisas. Eu já. Sei lá, mano. Esse estilo. Menina que veste esse tipo de roupa anos 2000, cara. Eu sou fã e hater ao mesmo tempo. Sei lá, mano. Tem coisas que eu acho maneiro, mas tem coisas que eu não, tipo assim, não gosto, mano. Sinceramente. Sei lá, cara. Utilizando bastante a cor rosa. Sabe, sei lá, tem. Não sei, mano. Tem roupas e roupas, sabe? Outra estética ligada ao Y2K é o Gen X Soft Club. Mas aqui bem a cor total patricinha, sei lá, meninas malvadas, né, cara? É uma estética legal rosa. essa. Outra estética ligada ao Y2K é o Gen X Soft Club, que é mais presente no design gráfico e na música, frequentemente retratando cenários urbanos como estações de metrô, geralmente em cenários noturnos, com outras características como imagens monocromáticas e muito motion blur. Legal, cara, eu gosto disso. Nossa senhora! O Urbling, Meu também Deus, conhecido cara. como Urban Aqueles Bling, clipes de, sei lá, né? Rap, rock dos anos 2000, né? Que tinha bastante pode aí. ser visto como uma versão alternativa do MacBling. Ambas as estéticas eram populares no início dos anos 2000 e têm semelhanças, como a influência Caderno, né, cara? Tinha muito caderno com essa estética aqui, do cara. hip Muito hop. caderno, No mano. entanto, o Urbling se concentra mais em elementos urbanos, utilizando uma paleta de cores que inclui o preto e o laranja, além de silhuetas, prédios, tatuagens tribais e caixas de som. Essa estética era Pichação, comum né, em jogos principalmente, como né, o mano? FIFA Street e o Need for Speed, Nossa, e estava clássico, hein, cara? presente na identidade visual de programas de TV, animações e canais como o Comedy Central. Não, da hora, assim, bem. Mas que nem eu falei, ele não falou pra mim o que é mais marcante desse estilo aí, que é caderno, cara. Tinha muito caderno com essa estética, mano. Ih, caramba, que isso? Hyperbeast. Hyperbeast é o nome dado Hyperbeast. a uma subcultura e estética que surgiu durante os anos 2000 e foi bem forte durante os anos 2010. A subcultura Coisa feia, é composta por pessoas que Caraca, cara, eu tô ficando velho, cara. Eu tô ficando muito velho, assim, e é doideira, né, cara? Tipo assim, isso daqui é um estilo, cara, que indicando eu já era, tipo, ele falou dos anos 2010, né, cara? Pô, eu tenho. Caramba, cara, eu que tô são velho, né, fãs cara? de Isso aqui marcas foi de ontem, roupa cara. e gostam de ostentar as peças mais caras dessas marcas. Os membros da cultura do Hyperbeast Não, mas eu tô usam ligado, né, roupas cara? cheias de estampas e Foi, peças mas teve uma época que isso aqui era muito realmente bombado, né? Hoje em dia já. de edições limitadas. Uma das principais marcas coisa horrível, atreladas né, a essa cara? subcultura é a Supreme, que era bastante popular há alguns anos atrás. Então, isso, e com todo respeito, assim, cara, são marcas horríveis, né, cara? A Louis Vuitton até tem umas roupas bonitinhas ali, mas que essa Supreme é umas roupas horrendas, horríveis, cara. É da Gucci também, umas coisas horrorosas, cara, e a pessoa usando só por causa da marca, né, cara? Como é que pode, mano? Muito feio, cara. Older Brother Core. Older Brother Core é uma estética que Caramba. gira em torno da idealização da figura do irmão mais velho. Essa estética traz à tona isso, a mas- imagem do adolescente rebelde dos anos 2000, que curtia rock e jogava videogame e tinha um quarto cheio de elementos que refletiam sua personalidade. É comum Literalmente eu, hoje em dia, né? ver Literalmente eu. referências Tirando a parte do rock, né, cara? Que eu sou uma pessoa de Deus, né, cara? da grunge, no metal, PlayStation 2, Xbox original, energéticos e pôsteres de bandas. Muitas imagens relacionadas a essa estética Não, mas eu entendo, é muito mais um quarto sujo, coisa assim, e é uma coisa que eu não sou, assim, por mais que meu quarto não esteja lá muito arrumado, hoje, cara, eu sou um cara bastante clean, assim, por assim dizer, cara. Eu já segui uma estética minimalista ali, uns anos atrás, que não costumo aí, gente, tive que olhar um negócio ali, mas o que eu tava falando antes é que esse meu quarto aqui, quando a gente se mudou pra esse lugar que eu moro hoje em dia, quando eu decidi, quando eu tava pintando, ele tudo deixar tudo branco, eu tava numa vibe bem minimalista na época, e que foi modificando com o tempo. Hoje em dia eu já não sou tão minimalista, meu quarto tem muitos elementos, né, cara? Mas ainda assim, eu acho que eu ainda tenho um pouco dessa vibe de ser um pouco clean, sabe? Não exagerar muito nas coisas, que eu acho que isso faz bem pra mente. Você ter um quarto sujo aí, ainda mais que nem eu, que é o meu lugar aí de fazer vídeos, fazer
fazer vídeos, fazer meus vídeos, eu preciso ter um quarto limpo, né, cara? Porque você se sente mal com o meu, por exemplo, meu mousepad aqui, cara, tá bem sujo, sinceramente, cara, e tá me causando uma agonia enquanto eu gravo, que amanhã eu vou dar Incluem uma limpada boa, propriedades mano. como South Park, Gears of War, Halo, GTA e muitas outras. Pela sua natureza, essa estética Nossa, pode você viu ali o Vagazoides, ser cara, bem total. variada e ser moldada a partir da Ah, mas assim, cara, todo respeito, eu nunca fui um cara muito rebelde, por assim dizer, mas eu já segui sua muito essa natureza. estética aqui, cara, de ter isso daqui, sabe? Já estive nessa situação aqui, cara. Meu quarto de quando eu era novo era bem essa vibe aqui, mas é que eu não era, sei lá, eu devia ter uns 12 anos, sabe? Mas era total, e meu PS2 não é Essa estética um pode ser blocão bem desse. variada e ser moldada a partir da Minha experiência TV tá pessoal aqui de cada ainda, um. ó. Mas em resumo, a estética pode ser atrelada a tudo aquilo que você vê na infância alguém de Ah, mas muito referência, massa, hein, podendo ser cara. seu irmão ou até primos, consumindo e estando em uma certa distância de você. Eu vou te falar, cara, essas crianças de hoje em dia aí, cara, olha, não. Pode o cara falar, meu, eu já tô começando a ficar velho, eu já posso falar que minha geração foi melhor, cara, mas foi mesmo, cara. Assim, a galera dos anos 90, 80 pode falar, e eu acho que eles têm argumentos pra dizer que a época deles era boa. Porque, cara, fala pra vocês, crescer sem a internet é a maior maravilha que existiu no mundo, cara. E essas crianças estão fadadas a essa prisão que é a internet hoje em dia. Ou crescer na frente de celulares e coisas assim, cara. Não tem nada aí que melhor, cara, do que, pô, você comprar um jogo e não saber do que ele era. Você, sei lá, mano, pô, era tão bom naquela época, né? Tipo assim, claro que é uma versão idealizada que a gente tem na nossa mente, né? Mas eu acho que era realmente legal, cara, você crescer sem esse bombardeio de informações que você tem hoje em dia, né, cara? Sei lá, por exemplo, coisas como bobas, assim, como uma criança, sei lá, mano, hoje em dia abre a Netflix, mexe no celular aí, coloca o desenho a hora que quer, vídeo, essas coisas, cara. Na minha época, eu tinha que esperar lá a TV Globinho, essas coisas passarem. Acho que só isso até faz bem pra criança, sabia? Ela ter o horário certo pras coisas, né? Hoje em dia é muito de mão beijada, né? As crianças estão crescendo moles. Mas é verdade, cara, assim. Eu falo meio tiozão, mas é verdade, cara. Vector Flourish. Vector Flourish, também conhecido como Vector Bloom ou Vector Garden, é uma estética que Caramba. se destaca Outro de principalmente caderno. pela Caderno de representação de menina. flores em padrões vetoriais, Caderno da Capricho. utilizando uma paleta de cores com forte presença de rosa e branco. Assim como o Frutigueiraeiro, essa estética Oh! estava em alta nos anos 2000 e tem temas ligados à natureza, sendo bastante vista We are em two. capas de cadernos escolares e em designs Falei pra vocês, rapaziada. promocionais. Eu Outra manjo demais, né, estética que cara? se relaciona Mas com o também, Vector cara. Eu, Flourish é inclusive, o já tive caderno com essa. Frutiger Metro, uma Com essa subestética estética. do Frutigraeiro que utiliza gráficos vetoriais para criar ilustrações a partir de formas simples, sempre bem Manchas de tinta, né? Que a parada era muito mancha de tinta também, né? coloridas, frequentemente incorporando elementos musicais como caixas de som, fones de ouvido e notas musicais. Rapaz, eu tive muito caderno com essa estética aqui, cara. Aqueles baratinhos lá. Metal Heart. Metal Heart é uma estética futurista Caramba, que legal surgiu no esse, hein? final dos anos 90 e se manteve durante toda a década de 2000. No Metal Heart encontramos formas abstratas que lembram tubos entrelaçados, criadas com o CGI característico da época. Essa estética Interessante, também hein? apresenta fontes com design futurista, tons monocromáticos e fundos embaçados. Inclusive, eu me inspirei nessa estética para criar um pôster do Pokémon Ah, que Deoxys, que maneiro. é esse que vocês estão vendo aí na tela, pegando alguns atributos da Legal. estética. Pô, muito maneiro, cara. E de fato, é uma estética muito bonita, cara. Eu Dorfic. A gosto, mano. estética Dorfic é marcada Nossa, eu por gosto disso elementos daí. abstratos, geralmente representados em laranja, preto ou branco, criando uma aparência futurista. Eu não gosto, assim, o Frutingraero, ó, mesmo, tipo, eu já não sou muito fã de estéticas muito coloridas, como vocês viram, mas o Frutingraero eu ainda gosto, cara, porque ele tem toda uma vibe, assim, uma profundidade as coisas, sabe? Eu acho que o problema, mano, é esse, eu não gosto desses designs muito coloridos, são chapados, olha esse como ele é chapadão, ele não tem, ele é uma pintura, assim, reta, sem sombras, né, cara? É, Muitas das vezes otimista e sei lá, acho minimalista, feio, mano. relacionada ao mundo corporativo. Nela, há representações Ó, de aqui até tem uma profundidade, mas sei lá, é muito escritórios e exagerado, né? indústrias, além de elementos como vidro, padrões tecnológicos e Mas ficou elementos legal até. robóticos. Esses caras vão falar, só porque tem uma mulher ele falou que ficou legal, né, cara?
Shibuya Punk. Shibuya Punk Caramba. é uma estética visual que aparece em determinados jogos, principalmente, com o mais famoso deles sendo o Jet Set Radio, lançado em 2000 para o Dreamcast, também sendo considerado um dos seus precursores. Mesmo que A estética do como é que é daquele lá? outros jogos que têm uma estética semelhante tenham Daquele saído antes, do como Crazy trenzinho lá? Taxi e Parappa the Não, Rapper. não, você não falou. Daquele lá, o que tem até a versão que é cassino O lá, Shibuya esqueci, Punk mano. incorpora elementos Parece visuais o... como grafites, gangues de rua e cenários urbanos Ah, vocês sabem aquele japoneses, lá, sendo aquele jogo colocado em um futuro próximo. Muitas mídias relacionadas a essa estética utilizam a técnica do cel shading, lembra um pouco Borderlands também, onde né? modelos 3D são A galera fala bem desse jogo, né? iluminados de forma a parecerem desenhos 2D. Outros jogos que se encaixam no Persona, Shibuya Punk outro jogo que fala muito bem, né, cara? Isso eu vou jogar um dia, mano, parece muito da hora. que incluem Persona 4 e 5, além de animes como Fooly e Gurren Lagann. Legal, uma estética maneira, velho. Eu tava... Corporate Hippie. Corporate Uou! Hippie é uma estética que se resume em seu próprio nome. A estética hippie dos anos 60, adaptada ao mundo corporativo. Nas peças do Corporate Hippie, vemos um uso intenso de cores, especialmente cores vibrantes, que transmitem a psicodelia do movimento hippie, trazendo flores, figuras abstratas e a temática do amor. Essa estética foi bem legal, bastante mano. forte nos anos 60 e 70, inspirado em visuais de capas de álbuns de bandas e artistas da cena hippie da época. E Beatles, Yellow Submarine, né, cara? Total, mano. É maneiro, assim, não é a minha estética favorita, por assim dizer, né, cara? Mas é uma estética bonita, assim, dá pra ser usada em contexto, sabe? Ok. Toma uma aguinha. E bora. Mas se inscreve no canal aí, deixa o like, não custa nada, vai estar me ajudando muito. E também torne-se membro e entre no meu canal 2 aí pra dar aquela força, tá bom? Aê! Cine é uma subcultura que fez muito sucesso nos anos 2000 Adoro. e era bastante vista na internet da época. O cine pode ser visto Rapaziada, como uma avaliação se eu visse essas imagens aqui quando eu tinha meus 13, 14 anos, cara, olha, eu infartaria aqui, porque era a estética assim, cara, sabe? Sabe quando você é aquele adolescente de 13 anos, você tem a sua garota ideal dos sonhos na tua cabeça, rapaziada? Era isso daqui, mano. Eram vocês, cara. Eram vocês, mano. do emo, Eram que vocês. decidiu ser mais vibrante e colorido, Nossa, acho apesar muito de maneiro, ainda cara. carregar muitos elementos visuais da cultura emo, como piercings, franjas Nossa, eu achava, cara, eu já falei pra vocês, eu não era emo porque eu não tinha assim, tinha 14, 15 anos, cara, eu era bastante, né, sei lá, eu não tinha muito, eu não tinha, vou dizer que eu não tinha recursos, cara, assim, até pra ser, assim, sabe, sei lá, mano, eu não sabia ser, mas eu amava, assim, eu achava muito, muito foda, assim, eu achava uma... Mas também, né, cara, eu sempre fui, como eu falei pra você, um amante das mulheres aí, né, cara, então eu também era muito movido porque eu achava as meninas emo muito lindas aí. e calças skinny. O cine se destaca por suas cores e texturas, com muitas texturas que simulam peles de animais. Essa estética era comum em artistas populares da época, como a Avril Lavigne, Bring Me The Horizon e o Pierce the Veil, e estava presente Total, em né, estilos cara? como metalcore, pop punk e música eletrônica. Mas assim, tirando não é brincadeira, assim, porque é verdade que eu com 14 anos realmente era apaixonado por essas meninas aí, mas falando sério, cara, eu tava falando sério, enfim, mas eu até hoje acho maneiro, cara, assim, não é obviamente hoje minha estética favorita de todas, sei lá, eu gosto do emo, mas eu acho ele meio exagerado às vezes, sabe? Eu acho esses cabelos bonitos, mas eu acho um pouco exagerado, sabe? Sei lá, eu não sei, eu acho um pouco exagerado às vezes. Mas é bonito, assim, é um estilo que eu gosto até hoje, mano. Frasurbane. Tipo assim, hoje em dia eu gosto de ter um estilo um pouco mais, sei lá, usar umas... Sei que hoje eu tô totalmente contra o meu estilo que eu mais uso aí, né, cara? Que é vestir umas roupas mais escuras e tal. Só que eu gosto de me vestir umas roupas mais escuras e tal, mas não gosto de ser tão, sabe, tão dark. Eu gosto de, sabe...
Bane é uma estética que podia ser vista entre os anos 80 e 90, e pode ser descrita como um estilo que utilizava arte surrealista, tons sépias, móveis de madeira e um visual que combina o rústico com o moderno. O nome Frasur Bane vem da série de sitcom americana Então, Frasier, lançada parece em uma vibe bem 1993, sitcom mesmo, assim. que possui um visual que se encaixa nessa estética. A estética está associada a pessoas mais velhas dos anos 80 e 90, que desfrutavam de uma qualidade de vida elevada nos subúrbios americanos, sendo mais comum em design de interiores e publicações da área. O Frasur Bane é considerado legal, a estética mano, mas, que sei lá, inspirou bem- que talvez seja a minha favorita, a Utopian Scholastic, que é praticamente Utopia uma Scholastic? versão do Frasur Bane voltada para as crianças e a educação, com temas como história, arqueologia, fantasia e futurismo, apresentando também tom sépia e um toque mais anos 80, embora o Utopian Scholastic tenha se estendido até os anos 2000. Essa estética em particular era vista em softwares educativos, capas de livros, bibliotecas, revistas e brinquedos. Não consigo entender exatamente o que é essa estética, mas ok, bonita, assim. Não acho que seja a minha favorita aí, cara. Mas eu achei, assim como Semideus, né? Mas, sei lá, achei legalzinha, cara. Não, desculpa aí, Semideus. Todo respeito aí, que eu achei que você foi um pouco. Entendo os seus gostos, cara. Quero chegar aos seus gostos, cara. Mas achei que você pesou um pouco a mão nisso daí, cara. Que eu achei que tem várias e bem mais maneiras aí, cara. Global Village Coffee House. A Global Village Coffee House, ou GVC, é uma estética que foca principalmente em representações tribais e elementos culturais de diversas partes do mundo, além de elementos da natureza. A estética utiliza tons terrosos e formas abstratas, com personagens de anatomias exageradas, se inspirando também em elementos estéticos parece uma de parada meio- movimentos artísticos Mas uma parada meio México, né? como o cubismo, o fauvismo e o expressionismo. A estética Global Village Coffee House Nintendo 1999. estava Legal. presente em ilustrações, design de interiores de café. É isso que eu ia falar. Esse design você vê ele até hoje aí em restaurante, nesses lugares. Tem essa imagem aqui, tipo, lugares assim que são mais voltados. Padaria, né, cara? Baterias, restaurantes coisa mais de massa, e lojas, assim, né, cara? além de capas de álbuns e embalagens de produtos. Ah, legal, O GVC surgiu nos anos 80 e permaneceu em algumas áreas até os anos 2000, sendo hoje mais associado ao público feminino. Na verdade, algumas pessoas associam a estética à imagem de uma professora de artes dos anos 90 e 2000. Ok. Nossa Preschool Pop. O Preschool Pop é uma estética relacionada ao contexto pré-escolar. Total creche essa daqui, Voltada a um público bem jovem, e aparece principalmente em materiais educativos. Nela podemos ver desenhos que imitam ilustrações infantis, feitas com giz de cera, fundos brancos, letras coloridas e regulares, jardins, cercas, além de blocos com letras. O Preschool Pop era usado em desenhos animados, livros infantis e em estabelecimentos como lojas e parques. É bonitinho pra crianças e tal, né, cara? Assim, óbvio, não é uma estética que eu usaria hoje em dia, né? Mas voltados para esse legal, público. mano. Dá uma vibe positiva, realmente. New Rave. O New Rave é uma estética ligada a um estilo musical de curta duração que apareceu no Reino Unido entre 2006 e 2008. Mas rave não seria longa duração, né? As pessoas ficam lá escutando a mesma... Todo respeito é a galera que vai em rave, né, cara? Mas é uma mesma música lá por 40 minutos, O musical, né, é uma mistura de indie rock com elementos eletrônicos e traz letras sobre festas com a pegada irônica, estando bastante ligado com a cultura da internet da época. Visualmente, o New Rave é marcado por neon, bastões luminosos e jeans e óculos coloridos. Bem aquelas paradas de festa mesmo dos anos 2010, né, cara? Lembra aquela banda que cantava aquela música Party Rock, né, cara? Sabe? Essas paradas bem festa anos 2010 Entre mesmo, as bandas que fazem parte dessa cena, existe a banda brasileira Cansei de Ser Sexy. Mas aí essa aqui tá até legal, mano. Sei lá, assim, não era o que eu tava imaginando tanto da estética. Porque ele tava meio misturado, não era só aquela estética, basicamente, né? Wizen Gothic. Bruxinhas? Wizen Gothic é uma estética que esteve em alta nos anos 80
aos anos 2000, especialmente em designs de interiores e móveis. Considerada maximalista, essa estética se inspira na cultura gótica e em filmes do gênero, especialmente os do Tim Burton. As características incluem o uso de cores quentes, principalmente roxo, e elementos fantásticos e sobrenaturais, com poções e referências a bruxas, além da temática celeste, uma estética irmã Coisa do que é bonito, Referências né, a cara? bruxas, além da Isso aqui até meu canal 2 segue um pouco essa estética aqui, né, cara? Que é meio bagulho meio de galáxias e tal, né, cara? Mas eu achei bonito esse padrão aqui. Talvez um dia eu faça algo nessa estética aqui. Eu acho bonito, cara. Eu acho, assim, um pouco exagerado, às vezes, fazer um interior só focado nisso. Eu acho legal você ter uns elementos. Mas eu acho a vestimenta mais legal ainda, mano. Eu gosto desse estilo meio... Tá, eu acho maneiro temática essa celeste. estética Uma meio estética bruxa, mano. irmã do Wizard é o Por Wizard mais que eu tenha, parece que eu faça várias brincadeiras aqui no canal, que eu sou descendente de templários, que não sei o que, né, cara? Eu acho realmente maneiro, mano, essa estética. Craft, que é mais colorida e animada, focando em elementos infantis e Fazendo piada de eu abstratos. Ambas me lembram queimar a galera do server lá, o né, cara? clássico Castelo Rá-Tim-Bum. Dark Cabaret. Dark Cabaret é uma estética ligada a um gênero musical que compartilha o mesmo nome e capta a essência dos espetáculos de cabarés, uma forma de entretenimento teatral que surgiu na Europa, misturando teatro, dança e música em boates, cassinos e restaurantes. Sensualidade também, né? Referenciando especialmente os cabarés da Alemanha durante os anos 20 e 30, que eram populares durante o período que ficou conhecido como a República de Weimar, que antecedeu a ascensão do nazismo. O filme de 1972 Cabaré deu a ascensão do nazismo. O filme como a República de Weimar, que antecedeu a ascensão do nazismo. O filme de... Eu tava quase eu consegui ser chato nessa ali, que eu achei que não era o mapa. Por alguns segundos eu olhei e achei que não era. Eu tava procurando o corredor polonês ali só pra ter o prazer de falar: ei, esse mapa está errado. 1972 Cabaré é um excelente exemplo visual dessa estética, sendo uma obra que eu recomendo bastante. Musicalmente, o Dark Cabaré surgiu nos anos 90 e resgata o estilo das canções de cabaré, geralmente com letras que contam histórias por meio de um monólogo, com o estilo também sendo inspirado no rock gótico. Talvez um dos projetos mais legal assim, cara. Não sei, mano. Dentro do Dark Cabaret, seja a banda americana The Dresden Dolls. É legal, assim, mas, sei lá, é meio exageradão, né, também, assim, vocês já perceberam que, eita, ó, Bjork, eu gosto de estéticas mais voltadas pra esse bagulho meio dark e tal, mas eu não gosto muito de exagero, sabe, uma parada muito pesada, assim, né. Renaissance Revival. Como o nome sugere, o Renaissance Revival é uma estética que se inspira em obras do período renascentista, como as obras e invenções de Da Vinci. As paletas de cores frequentemente associadas a essa estética incluem tons terrosos como marrom, além do uso de fontes com um toque medieval. Essa estética surgiu no início dos anos 90 e foi popular durante toda a década, aparecendo em capa de livro até um pouco, não? Revistas, moda e música, especialmente em clipes e materiais promocionais relacionados à música. Mas é legal, assim, eu gosto dessa estética meio... assim, gosto dessa estética meio medieval, né? Soft Colonial Wanderlust. Uma estética semelhante ao Renaissance Revival é a Soft Colonial Wanderlust, que se inspira na era vitoriana até o início da Segunda Guerra Mundial. Ela resgata ilustrações antigas, roupas da época e a presença de animais, criando um visual que lembra o steampunk e, em certos casos, o dieselpunk. Surgida nos anos 80, essa estética ganhou uma nova vida na década de 2010, atrelada principalmente à música indie, e aparece em artes relacionadas à música, especialmente em capas de álbum. É legal, assim, cara. Assim, é legal, mas eu acho que eu prefiro muito mais um game, sei lá, um BioShock, um steampunk, um true steampunk, do que essa parada que é meio... Não sei, mano, é um vintage meio... Sei lá, não sei, cara. Não sei. Factory Pomo. Factory Pomo é uma estética que esteve em alta nos anos 80 e 90, adotando certos elementos industriais. Sendo Pomo no nome da estética... Parece um construtivismo versão maromba, né? Sei lá, cara. Uma abreviação de
pós-moderno. Essa estética também é influenciada pelo construtivismo russo e do movimento artístico Você é um cara de cultura, da né? escola de Você é um arte cara... alemã Bauhaus? Nela vemos engrenagens, objetos metálicos e cores contrastantes. Outra estética que também traz pomo no nome Isso é legal, é a cara. Parece Waki-Pomo, o... voltada para o público tem um monte de... O que mais tem isso daqui é análogo horror hoje em dia, seguindo essa estética aí, né, cara? infantil e que sobreviveu até os anos 2000. A Waki-Pomo é inspirada em desenhos animados antigos, especialmente da década de 40 à década de 60, usando elementos como silhuetas Nossa, todo programa infantil da década de 2000 era literalmente um cenário igual esse, né, cara? Muito maneiro, assim. espirais, humor grotesco e referências à comida industrializada e fast food. Tipo, isso aqui é literalmente a logo da Nickelodeon, né, cara? Com cores como roxo, verde e laranja, aparecendo principalmente em desenhos animados, filmes live action e embalagens de produtos voltados ao público infantil. Assim, essa era a estética das coisas infantis, assim, infantis, não jardim de infância com aquilo lá, mas já crianças, por assim dizer, né, ali com mais de 5 anos, 6 anos ali, era a estética, né, voltada para esse público ali de 6 a 12 anos, por assim, 6 a 11 anos, talvez. Acho que com 12 você já começa a ser mais pré-adolescente, né? Eita. Pomofou Ruins. Pomofou Ruins tem visuais que se caracterizam por simular ruínas antigas, como ruínas gregas ou até egípcias, geralmente apresentando estruturas brancas que possuem partes quebradas de forma intencionais, além do uso de mármore e pilastras. Pela sua natureza, a estética é de um auge decadente, uma parada usada assim, quase que inteiramente na arquitetura, em estabelecimentos comerciais como lojas e restaurantes, sendo uma estética que começou a aparecer a partir dos anos 70. E uma estética arquitetônica interessante, né, cara? Mas não sei se eu gosto muito dessa ideia, assim, das coisas quebradas. Parece, sei lá, parece quebrado, né? semelhante é a Neoclassical Pomo, que busca criar uma versão moderna da arquitetura clássica greco-romana, sem a intenção de representar Isso é legal, cara, assim, isso eu acho bonito, mano. ruínas. Isso eu acho bonito. Festival Marketplace. Presente entre os anos 80 isso? e 90, especialmente nos Estados Unidos, o Festival Marketplace aparecia na arquitetura de shoppings, supermercados e centros. Cara, mas assim, vários shoppings ainda seguem essa estética muito parecida com essas, cara. Eu já vi, tem vários shoppings que são muito parecidos com esse lugar, com um vão livre no meio, às vezes com o céu aparecendo. Comerciais, que tentavam assim, emular os visuais de feiras e mercados do século. Saquei, mano. A parada são as barraquinhas, né? Tá, isso eu realmente nunca vi, mano. Que tentavam emular os visuais de feiras e mercados dos séculos 19 e 20, se utilizando de fontes com serifa, logos com formatos circulares ou em forma de diamante, escritas feitas à mão, arcos e gráficos coloridos e simples. Essa estética, além de aparecer nas estruturas desses centros comerciais, também aparecia no visual de alguns produtos para combinar com o ambiente. Interessante. Cyberdelia. Cyberdelia é uma estética que surgiu nos anos 80 e também fez sucesso nos anos 90, buscando trazer a psicodelia dos anos 60 para essa nova era, misturando-a com o recente surgimento do meio digital e da computação gráfica. Isso gerou composições extremamente surreais, com cores fluorescentes bem LSD, né? Total, espaço mano. 3D. Essa estética é relacionada a um jogo bastante comentado aqui na internet, o LSD Dream Emulator, caramba, que coloca o jogador em um mundo de sonhos psicodélicos. O Cyberdelia é mais uma das estéticas. Caraca, pô, que jogo é esse aqui, ó? Que parada é essa daqui, ó? Pode isso no YouTube? E talvez seja a que mais se aproxima da experiência de navegar na web dos anos 90. Imagina jogar um jogo desse com VR, mano. Sob a influência de Caraca, certas 1200 substâncias. microgramas. Que parada, Mid-Century Medieval. Voltando a falar sobre estéticas que resgatam Ó, tá vendo? Esse daqui é uma estética maneira pra você ter na tua casa, sabe? Assim, claro, não precisa exagerar também aqui, que nem tem umas paradas que são muito exageradas. Mas eu acho, cara, que se você tem uma casa em algum lugar, mano, hoje em dia, se, por exemplo, se eu fosse ter
um quarto hoje em dia, porque eu já não quero mais gastar dinheiro pra arrumar esse quarto aqui, né? Mas eu faria já uma casa muito mais nesse estilo aqui, sabe? Estilo mais confortável, né, cara? Eu sinto que um quarto todo branco, assim, por mais que eu me sinta bem nele, ele me causa coisas ruins, sabe? Eu não faria mais esse estilo, não. Visuais históricos, temos uma que faz referência Acho ele meio frio, sabe? Não acho ele confortável, tem à horas. Idade Média. Essa estética, que é a mais antiga desse vídeo, data dos anos 50 e está ligada ao boom econômico que os Estados Unidos experimentaram naquela época, trazendo uma romantização do período medieval. Muitas das imagens que ilustram essa estética misturam a estética hippie com elementos medievais. O Mid-Century Ah, Medieval interessante, legal, cara. Eu já tinha visto essa estética antes, mas nunca tinha me ligado nela. aparece na moda, na música e, é claro, na arquitetura. Nos anos 70 também surgiu Nossa. a estética conhecida como Gay Nineties Revival, que Gay? resgata elementos do final do século XIX, especialmente no contexto americano, criando uma versão modernizada de ambientes da época que aparecem em lojas, Até eu já fui em restaurante recentemente que tem essa estética aqui, cara, assim, com uma parada meio restaurantes e medieval, até em assim, né, casas cara? mesmo. Alguns associam até a clássica fonte de circo a essa estética, como nessa caixa do McDonald's que traz elementos da época. E sim, o nome pelo qual a década de 1890 nos Estados Unidos é conhecida é Gay Nightings, com um gay nesse Uou! contexto significando Caramba! alegre. Red Sei! Dog e Neon Surf. Para Nossa, Red... finalizar, temos a estética que parece ter dois nomes, Red Dog e Neon Surf. Essa estética é associada Eita, que aos anos isso, cara? 80 e O que 90 esse e é alien tá fazendo? marcado por neon, cores vibrantes, elementos surreais, animais antropomórficos, surf e skate, voltando-se especialmente ao público adolescente De da novo, época. total cadernos, né, Os cara? personagens geralmente aparecem com visuais de surfistas ou skatistas, Mas não apareceu a estética mais de caderno de todas daquela época, que era literalmente uma foto de um cara surfando ou, sei lá, um cara escalando uma montanha. ou algo considerado radical, usando padrões tribais e cores Nossa, coisa contrastantes, horrível, né? aparecendo tanto em embalagens de produtos quanto em estampas de Não, parece um camiseta. bagulho meio México, né, cara? Sei lá, mano, um bagulho meio maia, né? Brazilian Yellow World. Essa é uma Ah, estética que faz bastante sentido ser a última do iceberg. Afinal, ela não Yellow. existe. Na verdade, ela foi inventada por mim. Enquanto eu pesquisava tópicos para esse vídeo, eu percebi que não existe uma estética voltada exclusivamente para o Brasil que se encaixe necessariamente em uma estética nostálgica. Então eu decidi ir atrás Mas de o que seria visuais exatamente um Brazilian Yellow World? específicos É o relacionados filtro latino? Parece um ao pouco filtro Brasil. E latino, né? nisso Olha lá, eu falei pra vocês, identifiquei um padrão interessante. Eu notei em alguns comerciais dos anos 2000 e até em algumas imagens Essas imagens muito sol, né? Muito. Eu não. Sinceramente, eu não gosto, cara. Assim, é muito comercial de nem falando comercial de cerveja, né? Essas coisas, sei de lá. revistas da época, a fotografia Olha lá, é tendo um bem tom isso. bem amarelado, às vezes puxando para o laranja, ficando mais evidente quando existe a cor verde na cena também. Muitas das vezes esse verde vem É bem praia, né? Assim, bem aquela vibe Brasil de mesmo, né? pessoas vestindo a camisa da seleção brasileira, que possui detalhes verdes. Cara, isso é uma parada muito aleatória. Tipo assim, que nem propaganda de cerveja, o cara com a camisa imitando a do Brasil, sabe? Tipo, quem que se veste dessa forma, né? E o Sabe? interessante é que esse visual aparece Olha lá, tipo, o cara ele não tá com a camisa do Brasil, ele tá com a camisa amarela com uma gola verde, sabe? Quem que se usa uma camiseta ridícula principalmente dessa, né, em cara? comerciais de bebidas, seja refrigerantes ou bebidas alcoólicas. Acredito que o melhor exemplo para mostrar essa estética é o clássico comercial da Tartaruga da Brahma, que tem uma paleta de cores que, pelo menos na minha visão, é bem característica Nossa, da total. época e desses comerciais de cerveja. Algo que também é visto em propagandas do Guaraná Antártica da época, especialmente as que foram produzidas Isso e transmitidas necessariamente amarelado, é um bagulho meio saturado, eu não sei explicar, cara, assim, eu acho que é saturação
decoração mesmo. repetidas durante a Copa do Mundo Mas de a parada é as cores do Brasil muito fortes, né? Tipo assim, o verde e o amarelo muito fortes, né? O azul também, mas o azul bem menos, né? 2006. Muitos comerciais dessa época de Copa, até puxando para alguns que foram transmitidos durante a Copa de 2010, têm essa paleta de cores. Além disso, eu também considero aquelas pelúcias que eram brindes do Guaraná Antártica lá para 2001 Bonitinho. como parte dessa possível estética. Eu comecei a identificar esse padrão visual quando eu encontrei essa imagem lá no Pinterest, que me lembrou desses comerciais e esse visual no geral. Essa imagem em específico foi tirada de um clipe de uma música do Snoop Dogg chamada Beautiful, que ele gravou o clipe no Brasil. Essa imagem também me levou a outras fotos que podem ser inseridas dentro dessa estética É que eu acabei de interessante, cara. inventar. Que eu acredito que se difere do Brasil Core, que já é uma estética que existe, por justamente ser um recorte específico É, da mas porque ele mexe um pouco mais com o lance da coloração da imagem, né? Algo mais especificado, né? É Brasil Core, mas é um Brasil Core já diferenciado. mídia no Brasil na época, ou pelo menos parte dela. Deixe aí nos comentários alguma outra estética Interessante, cara. visual que Legal, mano. você consegue identificar na Gostei mídia brasileira, dessa focando proposta dele. principalmente nos anos 2010 para trás. Eu acho que seria interessante catalogar mais visuais que estão perdidos por aí. Pô, mas, assim, incrível, né? Ué, tem mais coisa? Outro. Acho que. E esse foi o vídeo? Então, eu acho que é isso. Esse Ok. foi um Muito bom, cara. Assim, como sempre, os icebergs do semideus, né, cara? Até que esse não deu tão longo quanto eu imaginava, deu um pouco menor, mas. Foi muito legal. Deixa aqui na opinião de vocês qual que são as estéticas que vocês usam até hoje nas suas coisas, assim, sei lá. Eu não sei, mano. É que eu, como tenho canal, eu uso. Eu tenho que ter estética, tipo, a capa do canal, essas coisas, né, cara? Eu não sei dizer qual seria a estética do meu canal. Deixa nos comentários qual vocês acham que é a estética dos meus canais aí, cara. Mas deixa a estética que vocês usam na vida de vocês e etc. Que vocês gostam aqui nos comentários que eu gostaria muito de ler, tá bom? Se puder, deixa um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.